O ministro Gilmar Mendes jogou uma pá de cal na ideia daqueles, né, que ainda achavam que algum processo poderia impedir Lula de ser candidato em 2022. Bom, esse vídeo é sobre isso, né? Antes de começar a falar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, de Lula candidato, quer dizer, tem aí o título do vídeo, Gilmar é Lula, né? E você vai entender por quê, veja todo o vídeo, você vai entender por quê. Eu queria agradecer você por fazer parte desse canal do YouTube. Né? Olha, eu vejo, nem todos os dias leio todos os comentários, mas eu procuro ler os comentários e procuro curtir os comentários, coloco lá aquele coraçãozinho e um ou outro eu respondo. Né? É muita coisa para fazer, mas eu considero ter aqui uma interação muito positiva com você que me segue e agradeço muito. E peço, né, se você puder, trazer mais gente para esse canal, um canal de análise política. Para mim é até surpreendente ter tanta gente nesse canal, porque os canais que mais fazem sucesso são aqueles canais sensacionalistas. Não é o caso desse canal de YouTube aqui. Então, eu estou bem satisfeito com o desempenho do canal e gostaria de, né, te agradecer, né, porque esse desempenho só é possível por causa de você, e lhe pedir para trazer mais gente. Bom, Gilmar Mendes, né? Eu tenho aqui, você já sabe, eu já fiz vídeos com isso, eu tenho aqui um busto de Gilmar Mendes, né? Mandei fabricar um busto de Gilmar Mendes, uma ironia, uma brincadeira, né? Veja só, eu mesmo, né, pessoal e profissionalmente, fui muito prejudicado por uma decisão de Gilmar Mendes, a decisão que impediu Lula de ser ministro. Tá? O judiciário brasileiro, procure aqui os vídeos, né, no meu canal sobre o estilo de decisão do judiciário. Eu sou um crítico. Né, um crítico, a pessoa acha, né? Eu fico vendo, quando eu faço uma crítica a algumas instituições, as pessoas, mas Alberto, você não diz que as instituições estão funcionando. Cara, olha, em qualquer lugar do mundo, né, as instituições podem estar funcionando, e em qualquer lugar do mundo você vai ter críticos das instituições. Né? O fato de ser crítico, olhar uma coisa aqui e acolá e desejar um determinado aperfeiçoamento, não significa que elas não estejam funcionando a contento. Né? Não significa que elas não sejam funcionais para aquele país. Inclusive, as instituições, elas são comparáveis, mas elas variam de país para país. Né? Você vai lá, né, o plea bargain nos Estados Unidos, é uma instituição, aquilo está funcionando ou não está? Tem um monte de crítico lá, né, mas funciona. Né? Então nós temos esse complexo de vira-latas, que no Brasil nada funciona. Eu sou um crítico do funcionamento do Poder Judiciário, eu sou um crítico das decisões de Gilmar Mendes. Como eu disse, eu fui muito prejudicado pela decisão de Gilmar Mendes que impediu Lula de ser ministro. Inclusive, eu sou crítico àquela decisão, porque depois teve o governo Temer. Aquela decisão, né, foi baseada no desvio de finalidade. Finalidade não era ser ministro e ajudar o governo, a finalidade é que Lula escapasse da primeira instância e fosse para o Supremo Tribunal Federal. Ora, isso foi feito no governo Temer com 2 ministros. Né, o ministro Eliseu Padilha, que estava lá, ia ter um processo, não sei o que lá, e o ministro Moreira Franco. E depois teve a filha do Roberto Jefferson também. Agora, esse episódio do Ricardo Salles, tudo indica que foi feito ao contrário. Ele deixou de ser ministro para escapar ao Supremo Tribunal Federal, porque ele poderia ser preso a qualquer momento. Né? A questão toda não é essa, a questão é que os ministros e os juízes no Brasil, eu falo isso o tempo inteiro, eu tenho um livro sobre esse assunto aqui, olha, eu tenho o livro aqui, olha, sobre a forma de decisão do Tribunal Superior, isso aqui eu estudei, Supremo Tribunal Federal, tenho outro aqui sobre, né, tá aqui na minha biblioteca, enfim, eu acho aqui, sobre, eu tenho um vídeo baseado nesse livro sobre como é que se diz lá, o princípio do livre convencimento dos juízes. Tem um vídeo, Juízes com a Palavra, procure meu canal, você vai achar esse vídeo. Então, o que nós temos aí? A justiça decide politicamente, isso eu não gosto, eu acho ruim. Então, as decisões são por conveniência, o mesmo ministro toma decisões opostas. Fachin, recentemente, tomou decisões opostas, ele sozinho, sobre a lista tríplice de reitor, que a lista tríplice não precisava ser o primeiro e que tinha que ser o primeiro da lista tríplice. Né? Então, nesse aspecto, eu sou um grande crítico do funcionamento judiciário. Um grande crítico. E acho que Gilmar Mendes, né, desse ponto de vista, eu entendo a decisão política dele ter impedido Lula de ser ministro.
O que Gilmar tinha em mente? Dilma estava fazendo muito mal ao Brasil. E eu concordo com ele, estava fazendo muito mal. Então qualquer decisão que mantivesse mais tempo Dilma no poder iria corroer as instituições. Então Gilmar Mendes interferiu nisso. Essa é a minha visão. Gilmar Mendes é uma espécie, né, é uma figura que o seguinte, ele tenta zelar para que as instituições sejam o menos atacadas possível, né? E Dilma permitia isto acontecer. O Supremo até, na decisão de dezembro de 2015, procure aí, foi o Luiz Roberto Barroso, mudou o rito do Supremo, foi o Fachin, perdão, mudou o rito do impeachment e deu 3 meses a mais para Dilma recompor a base de apoio dela, e ela não aproveitou esses 3 meses. Então, a minha visão era o seguinte, Gilmar Mendes tomou decisões que facilitassem a Dilma ser retirada do poder, né? E agora ele está tomando decisões que facilitem Bolsonaro ser retirado do poder. E eu sou crítico a esse tipo de comportamento, tá? Eu acho que o judiciário ele tinha que zelar para a aplicação da lei. Ele tinha que ser, digamos assim, uma espécie de ilha menos política ou não política. E ele é extremamente político. Paciência, né? É o que temos para agora, é o que temos para hoje. Críticas como a minha, né, o mundo jurídico não vê assim. Né? Eu não faço parte do mundo jurídico, eu não sou jurista, eu não sou advogado. Né? O mundo jurídico acha que a justiça está ótima do jeito que está. Na visão deles, o funcionamento da justiça é fantástico. Né? Na minha visão, ele tinha que ser aperfeiçoado. Pois bem, o que o Gilmar Mendes fez agora? Vocês viram o que o Fachin fez? Gilmar Mendes estava conduzindo muito lentamente a suspeição de Moro. Ficou 2 anos com pedido de vistas e aí coloca para votar a suspeição de Moro. Né? Ele vai conduzindo isso, quer dizer, ele não colocou para votar, né? Ele ficou esperando o momento, estava vendo o vento soprar, de novo, politicamente, decisão, e iria caminhar para quê? Para tornar Moro suspeito com relação ao caso do triplex, anulando o triplex. Aí o ministro Fachin, né, num pedido que era um pedido lateral, vai lá e anula, né, todos os processos que Moro teve de lidar com Lula, condenados ou em andamento. Enfim, anula dizendo que não era o juiz não era para ter sido Moro. Então, decisão de Fachin política também, com o objetivo de preservar as provas, né, e olha a loucura disso tudo, né? Aí Fachin toma essa decisão no dia seguinte Gilmar põe para votar a suspeição de Moro. Aí essa votação ocorre em 2 partes, porque o ministro Nunes Marques pede vistas, mas Moro é declarado suspeito na 2ª turma. Aí isso é colocado para plenário, tudo decisão política. Aí o plenário decide, acabou de decidir a semana, por 7-4 que Moro foi suspeito. Aí Gilmar pega isso e no dia seguinte coloca lá, Moro é suspeito não só nesse caso, mas em todos os outros. É decisão política também. O Gilmar Mendes aproveita o vento, que é um vento completamente favorável a Lula e completamente contrário a Moro, e diz, está aqui, decisão é minha, monocrática. Eu, ministro Gilmar Mendes, digo que Moro é suspeito em tudo e anulo todas as provas de tudo. Alguém no Supremo pode encasquetar com isso e tentar levar isso para plenário? Pode, claro que sim. Esse alguém vai ter que pensar, olha, ele já perdeu no plenário por 7-4 num processo, pode perder em todos os outros. Não é simples. Então, o que você está vendo? O judiciário atuando direto, interferindo na política. É isso que está acontecendo. E agora essa interferência na política de Gilmar, se lá atrás Gilmar disse Dilma é um mal para o país precisa se livrar dela, por isso Lula não pode ser ministro, agora Gilmar está dizendo Bolsonaro é um mal para o país, é muito ruim para o país. Tenho de assegurar que Lula seja candidato. Então nenhum processo pode ameaçar a candidatura do Lula, está resolvido. Gilmar resolveu isso ontem. Né? Eu não acho que essa história vai se reabrir, né? Que vão tentar levar para a turma tal, que vão... Não tem clima. Né? Até agora, não deu ainda 24 horas, nenhum ministro do Supremo se pronunciou contra isso.
né, ou disse que vai levar para plenário ou nada, porque o clima é completamente favorável. Moro se tornou lobista, atingimos 500 mil mortos, Bolsonaro vai para evento e tira a máscara de criança e o único que pode derrotar Bolsonaro é Lula. O ministro que se levantar a voz dizendo não quero anular isso que o Gilmar fez, está dizendo, poxa, eu estou defendendo o Bolsonaro. Infelizmente é a situação que nós temos. A política não se resolve por ela, você tem uma taxa de conflito, não é que seja exacerbada, mas completamente desagregada, não é um conflito entre duas grandes organizações, dois grandes partidos políticos. E quando isso acontece, tem um presidente que não conversa com o judiciário, Dilma não conversava com o judiciário, Lula conversava por meio do ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. O judiciário fica tomando decisões que interferem de forma muito permanente, né? E o tempo inteiro fazendo isso na política. A decisão de Gilmar foi tomada, né? Não tem nada mais do ponto de vista jurídico que ameace a candidatura de Lula a presidente em 2022. Não tem nenhuma barreira política também para ele ser candidato. Ele está construindo a candidatura. Como todo político, a candidatura não está posta, né? Ela está sendo construída junto com aqueles que vão apoiar Lula. Né? Por isso que ele não diz de peito aberto, sou candidato. Né? Mas agora acabou. Não tem mais nada que impeça, do ponto de vista jurídico, repito, a candidatura de Lula, graças a esta figura aqui, Gilmar Mendes. Muito obrigado. Inscreva-se no canal.